Simpro informa que servidor com filho com deficiência pode pedir redução da jornada. O Simpro informa que professores e orientadores educacionais com filho ou dependente com deficiência podem solicitar redução da jornada de trabalho ao governo do Distrito Federal. Segundo Lucas Mori, advogado do sindicato, o Simpro já ganhou várias causas relacionadas a isso e informa que o servidor pode pleitear até 50% de redução da jornada de trabalho com base no artigo 61 da Lei Complementar 840 de 2011. Ele explica que esse percentual depende do grau da deficiência da pessoa que precisa dessa assistência e informa que mesmo antes de o Supremo Tribunal Federal decidir por unanimidade em dezembro de 2022 pelo direito à redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência, a Justiça de vários estados e municípios já permite esse tipo de redução nesses casos. E isso criou uma jurisprudência que embasou a decisão do Supremo. Quando esse tipo de assunto chega no STF, é porque já existe muita discussão em todo o país sobre o tema, ou seja, já existe uma jurisprudência. Dimas Rocha, coordenador da Secretaria para Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Socioeconômicos do Simpro-DF, conta que várias causas que a gente ganhou foram de pessoas que tiveram o direito negado de alguma forma, ou o direito negado à redução toda ou em parte. Por exemplo, ganhamos uma causa em que a professora pleiteou o direito ao tempo total permitido e recebeu apenas 20%. Entramos na justiça, provamos que ela precisava dos 50% e ganhamos. Ele também informa que o professor ou orientador educacional que esteja nessa situação, com filho ou dependente com deficiência, pode fazer o pedido para obter a redução da jornada e, caso seja negado ou não seja concedido o percentual de tempo devido, pode procurar o Simpro para entrar na Justiça. Amicus Curiae. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil atuou como amicus curiae, no caso, defendendo o expediente reduzido para cuidadores de pessoas com deficiência e, portanto, a equivalência entre servidores municipais e estaduais aos federais neste aspecto. Na página eletrônica da OAB Nacional, a entidade explica que, com a decisão de 2022, na última instância, ficou assegurado aos servidores estaduais, distritais e municipais com filhos com deficiência o direito à redução de 30% a 50% da jornada, por analogia ao previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, sendo legítima a aplicação da lei federal aos servidores de estados e municípios, diante do princípio da igualdade substancial, previsto na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. A Corte deu provimento ao recurso extraordinário de 12.37867, que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual, no tema 1097. Foi fixada a seguinte tese:
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o artigo 98 da Lei de 8.112 de 1990. A matéria foi julgada em plenário virtual entre 9 e 16 de dezembro. Escreve a ordem. Diz ainda que o recurso foi interposto por uma servidora pública estadual contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a ela o direito de ter sua jornada de trabalho reduzida em 50%, sem necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos, para que pudesse se dedicar aos cuidados da filha com necessidades especiais. O TJSP fundamentou o entendimento na ausência de previsão legal desse direito. Segundo a OAB, a inexistência de lei local não justifica violação ao texto constitucional e à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o que foi acolhido pelos ministros do Supremo. O relator do caso, ministro Ricardo Lewandowski, em manifestação no plenário virtual pela repercussão geral, afirmou que a causa extrapola os interesses das partes envolvidas, pois a questão central dos autos alcança os órgãos e as entidades da administração pública de todos os estados da federação e dos municípios que não tenham legislação específica sobre o tema. Do ponto de vista jurídico, o ministro observou que o esclarecimento da causa permitirá uniformizar o entendimento do Poder Judiciário em evitar que situações semelhantes tenham desfechos opostos. Também está presente para Lewandowski a relevância social diante do evidente interesse de crianças com deficiência ou necessidades especiais.